Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, cada um de vocês hoje tem que fazer isso, porque essa mensagem aqui expressa a vontade do Senhor Jesus para a vida de cada um de vocês. Ele quer que você volte para o Evangelho genuíno, puro e simples. Porque, infelizmente, o Evangelho que está sendo pregado para vocês aí nas denominações está misturado, deturpado e pervertido. Estando dessa forma, ele não serve para a sua vida. É nocivo. Ele só causa mal. Ele só te arrasta para o erro. O Evangelho pregado de forma misturada, deturpada e pervertida só está corrompendo a sua consciência e a sua fé. E isso você não pode mais deixar acontecer. Você não pode mais tolerar que isso aconteça. Você não pode consentir, nem participar, nem ser cúmplice, nem conivente disso aí. Desse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Você não pode deixar que isso aconteça mais em sua vida. Então, para que isso não aconteça mais em sua vida, só existe um jeito. Só existe uma saída. É fugir do evangelho misturado, deturpado e pervertido e voltar para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Esse sim é o evangelho certo para a sua vida. É o evangelho sério. É o evangelho permanente que tem que estar em sua vida. Você tem que se esforçar para entrar nele. Para que, quando entrar nele, ele mesmo também possa entrar em sua vida. E assim, ambos vão prosseguir juntos. Para que assim você possa se tornar um cooperador do evangelho. Para pregar esse evangelho genuíno, puro e simples, para sempre, sem que você nunca deixe que ele possa ter variação ou sombra de mudança em sua vida. Para que, se alguém vier pregando um outro evangelho que seja diferente do evangelho genuíno, puro e simples, você não possa aceitar. Você diga anátema para esse evangelho, para alguém que vier pregando um outro evangelho para você. Para que assim você possa ficar apenas no evangelho genuíno, puro e simples, para que a verdade desse evangelho permaneça em sua vida, para que você nunca mais se afaste da esperança desse evangelho, que é o evangelho genuíno, puro e simples. Esse sim está de bons resultados para a sua vida. Esse sim vai te levar para você acertar, para você viver de um modo digno do Senhor Jesus, para viver de um modo digno do evangelho de Cristo, acima de tudo. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem séria da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para que você possa se conscientizar de que é isso que você tem que fazer, para o seu próprio bem. Porque essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida é para o seu próprio bem, não é para o seu próprio mal. Para o seu próprio mal é o evangelho misturado, deturpado e pervertido, que você não pode continuar. Você tem que fugir desse evangelho, escapar, porque ao fazer isso, você irá conseguir salvar a sua vida, vai conseguir manter a sua vida no lugar certo, que é no evangelho genuíno, puro e simples. Sim, meus irmãos, é hora de vocês entenderem isso de uma vez por todas, para que assim, tanto você, como seus irmãos, como eu, como a igreja de modo geral, possa estar fechando questão sobre isso. Porque o Senhor Jesus já fechou questão. Ele só quer que você viva pelo evangelho genuíno, puro e simples. Ele quer que você pregue esse evangelho. Ele quer que você seja testemunho desse evangelho em todos os lugares. Então, ele fechou a questão. Agora, você tem que fechar a questão também junto com ele, para que você viva em acordo com ele e não em desacordo. Então, é hora de você entender isso de uma vez por todas. É simples demais entender isso. É fácil. Essa mensagem aqui é muito simples e clara e tem o objetivo de fazer você entender isso. Então, que agora você entenda isso de uma vez por todas, para que assim você possa estar no evangelho que o Senhor Jesus aprova que esteja em sua vida. É isso que tem que acontecer. Tem que acontecer com você, comigo, com os nossos irmãos, com a igreja de modo geral, para que assim a igreja de modo geral possa estar vivendo de forma aprovada. Porque só vai ser aprovado, a igreja só vai ser aprovada se estiver no evangelho genuíno, puro e simples. Então eu espero que isso aconteça com todos nós, em nome do Senhor Jesus, e seja assim para sempre. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, que eu falei aqui,
eu ainda vou continuar também falando sobre o Evangelho, através de outra mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para a vida de cada um de nós hoje. Essa mensagem é muito importante e séria, e eu espero que você receba essa mensagem com seriedade, para que você, ao receber essa mensagem, possa entender que é isso que o Senhor Jesus quer. Porque Ele te separou para o Evangelho, para você viver pelo Evangelho, para você nunca se afastar da esperança do Evangelho, para você pregar o Evangelho, defender o Evangelho, para que você possa se esforçar para entrar nesse Evangelho. É isso que tem que acontecer. Então Ele te separou para o Evangelho, mas Ele te separou para o Evangelho genuíno, puro e simples, e não para você ficar envolvido e enredado pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, eu vou ler essa mensagem aqui, que se chama Separado para o Evangelho. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler um texto das Escrituras, que está aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Esse texto vai mostrar o procedimento de um homem que também foi separado para o Evangelho de Deus. O procedimento dele na prática, na evangelização de Tessalônica, como que foi? Será que ele se deixou levar por intuitos gananciosos? Será que ele se deixou envolver e se enredar por um evangelho misturado, deturpado e pervertido? Ou ele fez ao contrário disso? Qual o procedimento dele, né, sobre essa questão? Então eu vou ler aqui esse texto. E ele começa assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas, igualmente, a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de ninguém, à custa de nenhum de vós, vos proclamando o Evangelho de Deus. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que, piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda, de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, meus irmãos, esse texto mostra claramente como foi o procedimento de Paulo, que foi separado para o Evangelho de Deus. Ele viveu dessa forma. E ele ainda diz que Deus disso foi testemunha. Que melhor testemunha é essa? Então, meus irmãos, como Deus tem sido a sua testemunha? Será que o que ele está testemunhando em você ele está vendo que você está envolvido pelo Evangelho misturado, deturpado, pervertido? Ou ele está vendo que você
já voltou para o evangelho genuíno, puro e simples. É hora de você entender essa questão, porque Deus está vendo, Ele é testemunha disso. E, sendo testemunha, Ele vai cobrar de você isso um dia. Então é hora de você se conscientizar sobre isso. Então, eu vou ler essa mensagem aqui agora, que se chama Separado para o Evangelho. Ela começa assim: Está escrito, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Meu irmão, hoje, em Cristo, você também foi separado para o Evangelho de Deus. E isso significa que você deve se apartar de tudo aquilo ao qual antes estava junto ou agregado, para estar vinculado agora apenas ao Evangelho de Deus, para o qual você tem que viver, acima de tudo, de forma digna, para que você esteja sempre pronto para anunciar o Evangelho de Deus com a consciência pura, com seriedade, sem nunca sentir vergonha dele diante das pessoas, sem ter medo de arriscar a sua vida, que foi separada para o Evangelho de Deus. Meu irmão, você foi separado para o Evangelho de Deus, por isso o seu modo de pensar, de falar e de agir tem que girar em torno do Evangelho, de forma que você sempre possa fazer tudo só por causa do Evangelho. Assim, em sua vida não vai ter espaço para mais nada que possa te afastar da esperança do Evangelho de Deus, porque foi esse o exemplo que o Senhor Jesus deixou para você e para mim, porque o mesmo Evangelho de Deus que ele pregou com a sua boca, ele o viveu com sua própria vida. Meu irmão, se você foi separado para o Evangelho de Deus, a verdade desse Evangelho tem que permanecer em sua vida, sem nenhuma variação ou sombra de mudança, que venha a perverter ou deturpar o Evangelho de Deus, ao ponto dele se tornar um Evangelho da mentira, se tornar um Evangelho misturado, deturpado e pervertido, como muitos hoje têm pregado por aí, as denominações. Por isso, nunca se deixe levar por esse erro, porque os que já caíram nele já se recusam a dar ouvidos à verdade do Evangelho de Deus, no qual não permaneceram. E os resultados e consequências disso podemos ver claramente hoje, por aí, nas denominações. Meu irmão, quem foi separado para o Evangelho de Deus, foi separado para se tornar cooperador com ele, foi separado para obedecê-lo, foi separado para ir pregá-lo a toda a criatura, foi separado para defendê-lo e foi separado para entrar nele, de forma que você nunca possa sair dele e nem ele mesmo possa sair de sua vida, que assim vai continuar crescendo e se desenvolvendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, até o dia em que você possa entrar no seu reino eterno. Meu irmão, quem foi separado para o Evangelho de Deus nunca pode se amoldar ou se conformar com o cristianismo, com espíritos enganadores, com ensinos de demônios, com o comércio, com o misticismo, com heresias destruidoras, com o amor do dinheiro, com o servir às riquezas. Meu irmão, quem foi separado para o Evangelho de Deus não pode se amoldar e nem se conformar com as coisas terrenas, com os negócios desta vida, com o desvio da verdade, com a deturpação das Escrituras, com as denominações, com o ensino de outras doutrinas, com o nível raso, com o outro Jesus e com um evangelho diferente, porque são coisas que só estão nos afastando, ou seja, nos separando do evangelho de Deus. Por isso, chegou a hora de cairmos em si, retornarmos à sensatez, se arrependermos e se purificarmos de todos esses erros, para que só então possamos fazer jus ao fato de termos sido separados para o Evangelho da graça de Deus, que hoje nós temos que testemunhar. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida, ela serve para se conscientizar de que você foi separado para o Evangelho. E se você foi separado para o Evangelho, você tem que viver dessa forma.
Você tem que fazer jus a isso. Você tem que fazer jus ao fato de ter sido separado para o Evangelho, para viver de um modo digno do Evangelho de Deus, que é o Evangelho, que é um Evangelho genuíno, puro e simples. É isso que você tem que fazer. Você tem que se conscientizar disso, para que você não possa mais tolerar em sua vida, nem participar, nem ser cúmplice de um Evangelho misturado dentro do padre pervertido. Isso está servindo para perverter a sua vida, a sua fé, a sua consciência. Então é hora de parar com isso. É hora de fugir, é hora de escapar disso aí. E voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. É para esse Evangelho que você tem que voltar. Você tem que viver por esse Evangelho. Você tem que defender esse Evangelho. Você tem que pregar esse Evangelho. Você não pode se afastar da esperança desse Evangelho, que é genuíno, puro e simples. Então, meus irmãos, é hora de você, os nossos irmãos, agirmos como bons soldados de Cristo Jesus na luta pela defesa desse Evangelho, para que possamos pregar esse Evangelho dessa forma, para que as pessoas que começarem a crer possam crer no Evangelho genuíno, puro e simples, para que possam viver também dessa forma, como nós devemos viver hoje, envolvidos e enredados pelo Evangelho genuíno, puro e simples. É isso que tem que acontecer. Então a igreja recebeu hoje mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus sobre o Evangelho, para que assim isso possa acrescentar mais, possa falar mais ainda, possa tirar todas as dúvidas, possa esclarecer, possa nos firmar na verdade, possa nos fundamentar na verdade, possa nos edificar na verdade do Evangelho de Deus, para que assim a nossa vida esteja girando em torno do Evangelho, desse Evangelho, para que aquilo que possamos pensar, falar e agir possa estar de acordo com ele, para que vivamos de acordo com o Evangelho de Deus, para que o nosso procedimento envolvidos pelo Evangelho de Deus seja perfeito, seja exemplar diante de todas as pessoas, para que as pessoas possam ver esse nosso exemplo e possam crer pela nossa própria vida. Meus irmãos, porque o Evangelho que o Senhor Jesus pregou, ele o viveu com a sua vida. O Evangelho que ele pregou com a sua boca, ele viveu com a sua própria vida, dando exemplo para cada um de nós hoje agirmos da mesma forma. É isso que tem que acontecer. Mas isso só vai acontecer quando nos conscientizarmos que fomos separados para o Evangelho de Deus, para que possamos estar agindo dessa forma, agindo de forma digna do Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, toda essa mensagem que eu li aqui, a que eu li aqui, e o texto das Escrituras, tem que contribuir para o nosso procedimento no Evangelho de Deus, para que possamos estar conscientizados disso, para que ninguém mais possa nos enganar, nos iludir, nos enredar, nos corromper com o Evangelho misturado dentro do padre pervertido, do qual devemos fugir. Você tem que fugir, os seus irmãos têm que fugir, eu tenho que fugir, a igreja, de modo geral, tem que fugir. Todos aqueles que hoje estão nas denominações têm que fugir, porque nas denominações a pregação desse Evangelho misturado dentro do padre pervertido vai continuar. E para que você não seja infectado com isso, para que isso não tenha mais efeito sobre a sua vida, efeito nocivo, destrutivo, que está te arrastando para o erro, você tem que fugir das denominações, sair, escapar, para que você possa voltar para a igreja do Senhor Jesus, que é a igreja que ele edificou sobre a pedra. Se você faz parte dessa igreja, é hora de sair, é hora de voltar para o Senhor Jesus, para o seu Evangelho, para a graça genuína, para a verdade. É hora de você fazer isso, para que assim você faça jus ao fato de ter sido separado para o Evangelho. É hora de você fazer isso, meu irmão. O Senhor Jesus já te falou essas mensagens para você entender isso, compreender de uma vez por todas que é isso que você tem que fazer, de forma urgente, hoje, agora. Então, que você agora possa tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias conclusões sobre o que é verdade, o que é mentira. O que é verdade está no Evangelho de Deus, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. O que é mentira está no Evangelho misturado dentro do padre pervertido.
Faça a sua escolha para o seu próprio bem. O Senhor Jesus já te deu essa mensagem para que você possa conhecer o que é certo e o que é errado. E você já tem capacidade suficiente para discernir o que é certo e o que é errado. E o que é errado é continuar no evangelho misturado para pervertido. Mas o que é certo é você voltar para o evangelho genuíno, puro e simples. Agora você tem que fazer a sua escolha. E agora, o que você vai fazer diante disso? Qual será a sua decisão daqui para frente? O que você vai fazer? Qual iniciativa você vai tomar? É hora de você entender isso de uma vez por todas. O Senhor Jesus já fez isso por você. Agora você tem que fazer por você mesmo. Eu espero que você faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.